Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Alice Kremer Joha Schmidt, da Universidade do Vale do Taquari, Univates, Rio Grande do Sul, Brasil. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Como impactar na realidade através de ensino participativo em aulas virtualizadas. E esse trabalho foi desenvolvido no semestre passado, quando, em virtude da pandemia de Covid-19, estávamos, e ainda estamos, em distanciamento social e, portanto, com aulas à distância, síncronas, mas à distância. E a disciplina sobre a qual eu irei mencionar agora, e já antecipo que os resultados têm sido muito positivos, diz respeito ao componente de Projeto Integrador 1, Escola de Prática Jurídica em Solução Consensual de Conflitos, que dentro da matriz curricular do curso de Direito consta no segundo semestre. Existem outros projetos integradores em outros semestres mais avançados, mas o primeiro começa aqui no segundo semestre do curso de Direito. E a ideia que tivemos quando da alteração da matriz curricular para inserir o projeto integrador foi de conseguir, de alguma forma, estimular a autonomia desse estudante, a interdisciplinariedade da pesquisa e ações por parte desse estudante que ultrapassassem o plano teórico, que fossem também para dentro do plano prático. E aí a gente tem um retorno por parte dos estudantes muito positivo, porque ele quer, desde muito cedo, ter experiências que envolvam esse fazer, esse colocar a mão na massa, como chamamos por aqui. Então, passo aqui, então, a minha análise, dizendo que essa reformulação curricular, ela ocorreu no ano de 2018, e desde então temos tido experiências fantásticas nesse componente curricular, desde a apresentação de uma lei municipal, a Câmara de Vereadores, que foi aprovada, também tivemos contratos de fornecimento de fraldas geriátricas para um asilo da cidade, contratos concedendo descontos entre empresas fornecedoras de material escolar e casas de acolhimento a menores que estavam precisando desses materiais, cartilhas de informações, assistência social, campanhas de informação para conscientização da população a respeito de uma série de assuntos, a instalação de composteiras ou, né, um sistema de reciclagem de lixo na delegacia da cidade, enfim, não há delimitação da problemática. E isso, claro que no início me trouxe uma certa angústia, porque enquanto professora da instituição, estava acostumada a ter muito presente qual era o conteúdo muito bem delimitado. E o projeto integrador permite que eles escolham a problemática que mais lhe interessa. Então, portanto, não há limitação nem quanto à matéria, nem quanto à forma com que eles vão abordar, como eles vão fazer essa pesquisa. Aqui, a ideia mesmo, então, é desenvolver a autonomia, o protagonismo do estudante, a interdisciplinariedade e gera, sim, ao final, ações efetivas e concretas de transformação social. O desenvolvimento da experiência
leva em consideração o fato de que a disciplina de projeto integrador, que é de 40 horas, é antecedida por uma outra disciplina de solução consensual de conflitos, em que os estudantes vão estar ferramentados com técnicas diferentes de resolução, e também sensibilizados para o fato de que os profissionais do direito, eles normalmente atuam em problemas concretos, reais, efetivos. E é isso que a gente propõe, né? É desde então a gente se aproximar de algum problema real, concreto, e tentar, a partir do conhecimento, da pesquisa, alterar essa realidade. Temos o trabalho desenvolvido em grupos que são pré-determinados pela professora, para justamente haver uma oxigenação maior de estudantes entre os grupos, porque como a experiência me dizia, normalmente eles tendem a fazer trabalhos sempre com os mesmos. Portanto, também aqui a gente tem essa oxigenação, porque os grupos são pré-determinados e não escolhidos pelo estudante. E, como eu disse, há dentro da disciplina, então, por parte de cada grupo, a delimitação de um problema de pesquisa que tem que estar inserido dentro da nossa realidade regional. A metodologia leva em consideração o arco de Magerês, que eu coloco aqui em imagem na apresentação. Ele parte de uma observação da realidade, e aí, a partir, né, de uma série de sensibilizações e de provocações feitas em sala de aula, o estudante, ele, então, vai olhar para a sua realidade, e não precisa ser um problema enorme, pode ser um problema que está próximo dele, que está perto da realidade dele, para, de fato, até ser mais factível de ser realizado, concretamente. Então, ele parte dessa observação da realidade, depois o grupo, ele vai analisar, né, vai descobrir pontos-chave, o que é que ele precisa conhecer para se aproximar de alguma hipótese de solução desse problema. Então, quais são os pontos-chave da minha pesquisa? Depois se passa para uma análise teórica, vamos teorizar, buscar nas mais diversas fontes de pesquisa, base, dados, para construir uma pesquisa acadêmica que seja robusta. E aqui dentro da parte de teorização também os alunos, eles vão atrás de pessoas que estão diretamente ligadas com aquele problema, ou que trabalham naquela instituição, que estão dentro daquela realidade. Trago aqui também, sobretudo para essa apresentação, um problema de pesquisa que foi identificado pelos estudantes, que na época perceberam que um frigorífico da região estava sendo considerado como foco de disseminação de Covid. E aí eles começaram a estudar aquele frigorífico, buscaram informações com profissionais que atuam ali e começaram a desenvolver medidas de compliance empresarial. Eles que no segundo semestre não tinham nunca ouvido falar de compliance, mas foram se aproximando e aprofundando essa questão, e inclusive conseguiram falar com a empresa responsável, que era terceirizada pelo compliance desse frigorífico, e propuseram, porque uma das etapas também propuseram a criação de um canal de denúncias Covid dentro daquele frigorífico. Então, um funcionário poderia denunciar o outro que, porventura, estivesse infringindo normas sanitárias de proteção. Então, a partir da teorização, dessa busca ativa, que em tempos de virtualização dependeu de ferramentas digitais, se constrói, então, hipóteses diferentes de solução para o problema. Depois, eles realmente
testam essas hipóteses através de Google Formulários, testam com a comunidade, fazem uma votação a respeito dessas hipóteses, e também com essas pessoas que trabalham diretamente com o problema, e aí, a partir disso, vão aplicar essa hipótese na prática. E isso, nesse trabalho que eu mencionei aqui, isso gerou a criação efetiva de um canal, né, de denúncias COVID, ok? Ferramentas digitais de ensino e aprendizagem que utilizamos nessa disciplina são das mais diversas, mas não poderia deixar de mencionar o Google Classroom, o Google Meet, o Google Forms, o Padlet, o Mentimetro, o Socrative Student e YouTube. Então, através desse uso de ferramentas diferenciadas, foi plenamente possível concretizar esse trabalho. Então, eles fazem, né, todo esse levantamento, essa busca em diferentes fontes de pesquisa, para construir um artigo acadêmico que foi, no caso, apresentado presencialmente, e aí friso, num auditório muito amplo, com distanciamento social, todo mundo de máscara, em grupos intercalados, então quem não estava apresentando não estava ali presente. Então, houve um hibridismo, porque tinha pessoas em casa assistindo às apresentações, né, de modo virtual, mas quem estava apresentando estava presencial para uma banca composta de 3 professores do curso de Direito. A ideia aqui é a gente dar continuidade a essas experiências, ao uso dessa metodologia, porque concluímos que o estudante enquanto protagonista e o professor enquanto mediador é uma excelente experiência de ensino e aprendizagem, que traz resultados muito interessantes, que de fato mobilizam esse aluno, o aluno se engaja por aquela causa, consegue realmente fazer um olhar que envolve uma série de disciplinas, seja dentro do curso, seja até fora do curso de Direito, e traz, portanto, impacto concreto e real. Os resultados, desde 2018, são muitíssimo animadores, e tem gerado, inclusive, uma grande repercussão social, inclusive nas mídias locais. Então, o curso de Direito, ele não está mais tão somente dentro dos muros universitários, mas ele está inserido e engajado para alterar a realidade. Então, eu desde já gostaria de agradecer ao Aceite por esse momento de apresentação da experiência, coloco aqui o meu contato para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigada ou muitas gracias. Até mais. Tchau.